Esse é um conteúdo de psicoeducação, um conteúdo que eu costumo compartilhar com os meus pacientes. E hoje eu vou compartilhar com você a temática da depressão. Eu sou a doutora Anny Castelo Branco, doutora em Educação em Ciências, psicoterapeuta e mentora de carreira. Então, a gente vai iniciar entendendo melhor o que é a depressão. Então, a depressão é uma condição médica que afeta o humor, que afeta o comportamento e afeta o funcionamento diário da pessoa. Ou seja, ela causa um problema na vida da pessoa, ela causa dificuldade, ela causa prejuízos na vida cotidiana da pessoa. E é sempre importante dizer que depressão não é fraqueza, não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta de vergonha na cara, não é porque a pessoa é rica, não é porque a pessoa é pobre, não é porque a pessoa é isso, é aquilo, não é falta de Deus. É um distúrbio que pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer idade. Então, é importante que a gente tenha isso claro para que a gente possa se acolher, no caso de uma depressão, e até também para poder auxiliar, apoiar, ser empático, colaborar com o tratamento de outra pessoa, que pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho, e a gente ter, no mínimo, uma empatia. Porque, vejamos, se a gente tem alguém que tem um problema de diabetes, se a gente conhece alguém que tem um problema de hipertensão, se tem um colega que quebrou o pé, a gente entende que isso é uma doença. E por que que a gente ainda, em pleno século XXI, a gente ainda não consegue entender que a depressão é uma condição médica, biológica, e que isso é algo que precisa ser tratado, cuidado, como qualquer outra condição médica. Então, é importante deixar isso bem claro. A depressão, ela tem uma prevalência maior nas mulheres. Por quê? Uma prevalência maior nas mulheres. Então, a gente pode trazer alguns elementos, a gente não vai entrar tanto nisso aqui, mas alguns pontos são a oscilação hormonal que a mulher passa ao longo da vida, estágios, por exemplo, como gravidez, puerpério, a nossa dupla, tripla, quádrupla jornada, onde a mulher tem que trabalhar e, ao mesmo tempo, tem que dar conta da casa, dos filhos, marido, e tá sempre bonita, e tá sempre disposta. Então, socialmente, a gente ainda tem uma cobrança muito maior em cima das mulheres para, vamos dizer assim, de uma forma simples, dar conta dessa vida diária, que cada dia nos sobrecarrega cada vez mais. Então, é importante que a gente esteja alerta com isso, principalmente se a gente trabalha com mulheres, se a gente lidera grupo de mulheres, ou se em casa nós temos algumas mulheres na família, é importante estar atenta. Isso não quer dizer que os homens também não passem por esse processo. É possível que isso aconteça, e também é uma condição médica e precisa desse apoio, como qualquer outra condição médica. O diagnóstico de depressão, ele é clínico.
Ou seja, a gente ainda não tem um exame que você vai lá, tira o sangue ou coleta algum componente do corpo, né? E você vai detectar que está com depressão. Uma vez uma pessoa me disse assim: ah, se não me provar que por A mais B, né? Que eu tenho, no caso dessa pessoa, ela dizia assim, bipolaridade, que a gente vai entender depois que existe uma depressão unipolar e uma depressão bipolar, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, porque é algo mais extenso, mas, assim, é preciso que você, enquanto paciente, também colabore com o seu médico. Então, quando a gente fala também de transtornos mentais e doenças provenientes da mente, a gente precisa muito desse apoio do paciente para que traga as informações, para que nos permita adentrar nessa rotina, no dia a dia, nos seus sentimentos, para que a gente possa compreender, através dessa consulta clínica, fazendo esse diagnóstico de que a pessoa tem depressão ou não. Ou melhor, de que ela tem um transtorno depressivo maior ou um transtorno bipolar. A depressão, ela é um sintoma. A depressão, por si só, ela é um sintoma. Então, o diagnóstico do transtorno, ele é a partir de um diagnóstico de que a pessoa tem um sintoma de depressão. Então, o médico, psiquiatra, na maioria das vezes, ele vai avaliar a história do paciente, ele vai avaliar também alguns exames físicos, ele vai avaliar o estado mental daquela pessoa, mas, de novo, não existe um exame laboratorial específico que vai diagnosticar a depressão, certo? Então, é a partir dessa colaboração, e é muito importante isso, essa colaboração do paciente com o, o médico, do paciente com o psicoterapeuta, da família, muitas vezes, que também, em alguns casos, precisa ser envolvida. Então, essa colaboração, ela é muito importante para o diagnóstico do transtorno que envolve o sintoma da depressão em casos clínicos, certo? Quais são os sintomas? Então, a gente tem os sintomas que já são até conhecidos mais comumente, popularmente, a mídia divulga, né? Então, alguns sintomas a gente já conhece melhor. Quais são esses sintomas? Uma tristeza persistente. Então, assim, Anne, mas ficar triste não é uma questão do ser humano? Sim, é sim, né? Faz parte da gente ter momentos tristes, momentos de alegria, momentos de angústia, momentos de ira, mas se essa tristeza ela é muito persistente, assim, todos os dias eu acordo triste, na maioria dos meus dias eu acordo triste, ou do nada eu estou chorando, é bom começar a observar. Um outro ponto, perda de interesse em atividades que antes eram muito prazerosas. Antes eu gostava de ler, agora eu não consigo mais ler. Eu gostava de sair com as minhas amigas, hoje eu já não gosto mais, já não consigo mais. Eu gostava de sair, passear, hoje eu já não quero, eu prefiro ficar em casa. Então,
gostava de ir para o meu trabalho, gostava do que eu fazia profissionalmente. Hoje eu já não tenho mais interesse por isso. Então, é bom também começar a levantar a orelhinha, né, de que algo pode estar estranhamente errado. Outro ponto que a gente precisa observar também são alterações no sono, ou eu estou dormindo demais, ou eu não estou conseguindo dormir, ou eu durmo e acordo cansada. Então, isso são pontos importantes para a gente avaliar. E a questão do apetite também. Ou eu estou comendo demais, ou eu estou sem vontade de comer. Isso também. Ou aumentei muito de peso em determinado período. Então, é bom observar, né? Fadiga, um cansaço, assim, inexplicável. Nem fiz tanta coisa e estou exausta. Como se eu estivesse carregando um peso, né? Como os meus movimentos estão lentos. Eu me sinto inútil, eu sinto culpa porque eu não consigo fazer as coisas. Eu quero fazer as coisas, mas não consigo. Então, isso tudo são sintomas da depressão. Dificuldade de concentração, é, dificuldade cognitivas, né? Então, eu trabalho como professora e em determinado momento uma pessoa me disse assim, um colega, né, de profissão, me disse, a fulana, ela não consegue aprender, né? A gente fala, repete, ela não entende. E daí ele não sabia, né, do quadro dela de depressão. E eu comentei com ela possui transtorno depressivo maior, e o transtorno depressivo maior, ele traz problemas na cognição. Então, é mais difícil para a pessoa, durante esse processo, realizar isso. Realizar estudos, se concentrar, apreender aquela informação. Então, é importante a gente ter esse olhar empático com a gente mesmo ou com o outro, nesse sentido também. E algumas pessoas têm pensamentos suicidas, pensam que talvez esse seja o caminho, mas não é. Né? Na tentativa de aliviar essa dor, de aliviar esse sofrimento, a pessoa pensa em tirar sua própria vida. Isso não é fraqueza, né? Isso é parte, né, da condição de saúde daquela pessoa no momento. Todo mundo vai sentir esses sintomas? Todos? Não. Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas sentem alguns desses sintomas com mais intensidade, outros com menos intensidade. Alguns vão ter mais sintomas, outros vão ter menos sintomas. Mas é importante que esses sintomas sejam observados. A maioria desses sintomas a gente já consegue entender facilmente, a gente já percebe, a gente já sabe, porque já é amplamente divulgado. Agora, tem uma coisa que é interessante aprender, né? O Egan, lá em 1899, ele, vamos dizer assim, ele categorizou a depressão, esses sintomas depressivos, né? Então, ele fala de uma depressão pura e uma depressão mista. Quando ele traz a depressão pura, ele fala o seguinte, ele fala que a energia, o pensamento e o humor da pessoa vai estar tudo para baixo. É como se tudo tivesse com uma setinha para baixo. A minha energia, eu ando desanimada, sem força, lenta, como se tivesse um peso nas minhas costas, cansada. Então, opa, esse é um ponto importante para a gente observar. Os pensamentos também estão com essa seta para baixo. Então, eu estou com pensamentos mais lentos, eu estou com o conteúdo dos meus pensamentos são ruins, geralmente eu trago coisas, eu só percebo coisas ruins ao meu redor, eu só consigo ver coisas que são depreciativas, que são
degenerativas, como se o mundo tivesse meio cinza, sabe? E tudo fosse ruim. E o humor da pessoa também está para baixo. Se a pessoa está mais triste, ela está mais chorosa, ela está mais recolhida. É importante de observar isso. Na depressão pura. Então, até aqui, talvez você não tenha visto nenhuma novidade. Talvez isso tudo você já tenha um entendimento até pelo senso comum. Mas o Egan, ele fala dessa depressão mista também. A depressão mista, você pode até achar que ela é melhor, porque a energia da pessoa está para cima, pelo menos ela não está cansada e lenta, né? Porque na depressão mista, a energia dela está com uma seta para cima. Ela tem inquietação, ela tem agitação, ela sente desespero. Ela está agitada, ela não consegue parar quieta, ela está inquieta. E isso vai gerando um certo desespero. Por quê? Por que esse desespero? Porque o pensamento dela está acelerado. O pensamento dela está rápido demais. E o conteúdo é ruim. Então, na depressão pura, onde a gente tinha ali um pensamento lentificado, na depressão mista a gente tem um pensamento acelerado de pensamentos ruins. Então, já não basta a pessoa ter os pensamentos ruins, ela ter um pensamento ruim de forma acelerada. Fica ruminando aquelas coisas ruins na cabeça de forma muito acelerada. E o corpo inquieto, agitado, e isso vai causando um certo desespero. Por outro lado, o humor continua triste, ela continua meio chorosa, meio para baixo, mas ela está ali, acelerada, com os pensamentos ruins, inquieta, agitada, e isso causa um certo desespero. Então, essa é uma fase muito difícil para quem tem a depressão mista. E aí é interessante também a gente perceber a diferença desses dois, para que a gente possa perceber que nem todo mundo que está depressivo está com uma energia para baixo. Então, de repente, você tem alguém que está fazendo um monte de coisa, que está mais agitado, que está realizando muita coisa, mas que, por outro lado, os pensamentos estão ruins, essa pessoa está mais acelerada, consequentemente, às vezes não consegue dormir porque os pensamentos estão muito acelerados, e o humor triste, para baixo, deprimido, depressivo. Na depressão mista, a gente tem aí a presença de uma ansiedade, de uma raiva, uma agitação, uma atenção muito grande a essas coisas que estão acontecendo em volta de si. Uma atenção às coisas ruins. Uma agitação fora do normal. Essa ansiedade, desses pensamentos acelerados demais, combinando coisas que podem vir a acontecer. E uma raiva, uma mudança de humor que é importante também de ser observado. Um outro ponto importante são os fatores que causam isso. Então, a gente já viu lá no início que não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta de Deus. Então, o que é? De onde vem isso? Então, são múltiplos fatores.
Um deles é o fator biológico, que é muito importante. O que isso quer dizer, Anne? Quer dizer que você traz no seu DNA elementos que colaboram para que você venha a ter esse estado depressivo. Então, assim, se na sua família já tem pessoas que têm depressão ou que têm uma tendência depressiva, é bom já ficar de olho porque você tem uma tendência a isso. Antigamente, vamos pensar nos nossos avós, nos nossos bisavós, esse diagnóstico, ele não era tão comum. Então, a gente vai ouvir assim, fulano talvez vivia dormindo, dormia demais. O fulano era muito triste, vivia chorando. Ou, fulano tentou suicídio. Ou fulano da família suicidou. Já é para a gente ficar atento. Porque imagina, se nos dias de hoje ainda tem muita gente e tem um preconceito de ir ao médico para ter um diagnóstico com relação à saúde mental, imagina lá nos nossos avós, bisavós, né? Um outro fator é o fator psicológico. A nossa mente, algumas pessoas, na sua constituição psicológica, elas já têm uma tendência maior a ter depressão. E fatores sociais. O lugar onde a pessoa vive, o ambiente que ela está, as pessoas com que ela convive. Então, esses 3 fatores são muito importantes. E é como se fosse um bolo. Um único fator não faz bolo. É como se eu tivesse, assim, só o trigo, eu não faço um bolo só com trigo. Eu preciso do trigo, do ovo, do açúcar, do leite, do fermento, para fazer o bolo. Então, no caso do transtorno depressivo maior, ou até mesmo do transtorno bipolar, a gente precisa ter esses elementos organizados para que aquilo possa acontecer. É como se os astros tivessem que se alinhar. Então, aqui, sim, precisa dos 3 fatores para que exista um quadro depressivo. Então, aqui, né, nós temos aqui os fatores biológicos. Dentro dos fatores biológicos, a gente pode pensar na genética, né? Então, está lá no nosso DNA. Trazer na nossa hereditariedade, e por isso a importância da gente entender o histórico familiar do paciente. Por isso, às vezes, o médico ou o psiquiatra, o médico psiquiatra ou o psicoterapeuta, ele investiga a sua história familiar para entender se há uma predisposição. A gente tem também a questão neuroquímica. Então, quando existe um quadro depressivo, existe um desequilíbrio neuroquímico, como serotonina, dopamina, norepinefrina, se não é essa palavra, norepinefrina, que podem contribuir. Então, a gente tem um desequilíbrio nos neurotransmissores. E fatores fisiológicos, como problemas hormonais, doenças crônicas, que podem aumentar o risco da depressão. A gente tem os fatores psicológicos, a personalidade da pessoa. Tem pessoas com alguns traços de personalidade mais pessimistas,
com uma baixa autoestima, que tornam essas pessoas mais vulneráveis. Pessoas com históricos de trauma na infância ou em qualquer fase da vida pode aumentar o risco da depressão. E padrões de pensamentos. Tem pessoas que têm padrões de pensamentos mais negativos, distorcidos. Crenças. Aumentar o estado depressivo. Fatores sociais. Estressores ambientais, ou seja, problema com desemprego, problema financeiro, problema com um ente querido, problema no relacionamento. Isso pode desencadear ou agravar esse estado depressivo. No entanto, importante dizer e ressaltar, só o fator social, de novo, não faz bolo, ou seja, não faz estado depressivo. Então, às vezes, a gente diz assim, fulano entrou em depressão porque o marido morreu. Não, esse é um fator. Mas se os outros fatores não estivessem alinhados, fatores biológicos, psicológicos, esse fator social, ele não seria a cereja do bolo que causaria a depressão, né? Então, outro fator social é a falta de rede de apoio para contribuir com, que pode contribuir com uma solidão, que pode contribuir com o isolamento, que pode contribuir para esses padrões negativos se perpetuarem, essas crenças negativas se perpetuarem, para que a pessoa se sinta cada vez mais exilada da verdade, da realidade, ou exilada até daquele grupo familiar, ou daquele grupo social. Isso faz com que a pessoa possa desencadear, somado com outros fatores que a gente já viu anteriormente, um estado depressivo. Qual o tratamento? Então, sim, existe tratamento. E esse tratamento, ele pede muito da colaboração entre o paciente e a equipe com a qual ele está trabalhando. E eu falo da equipe porque pode ser que envolva um psiquiatra, pode ser que envolva um psicoterapeuta, e até outras áreas, como nutrição, um educador físico, enfim. Então, é importante que exista um apoio e uma colaboração entre o paciente e essa equipe que está cuidando dele. Então, o tratamento se dá. E aí, a gente fala de algumas abordagens terapêuticas. Padrão ouro é a terapia cognitivo-comportamental. O que eu quero dizer com padrão ouro? É a que tem mais evidências científicas com relação ao tratamento da depressão. Então, nem toda terapia psicológica ela é igual. Existem abordagens diversas. E a abordagem que tem mais comprovação científica é a terapia cognitivo-comportamental, conhecida aí popularmente como TCC, né? A medicação, e isso que vem aí a partir do psiquiatra, ou até mesmo um outro médico, como um neurologista, por exemplo, enfim, que pode se for o caso, né, receitar a medicação. A medicação, ela entra para auxiliar a regular os neurotransmissores. Nem todos os pacientes precisam de medicação. E é interessante também a gente começar a quebrar esse tabu e esse mito de que
Ah, se eu começar a tomar um remédio para depressão, eu vou ficar viciado. Não. O médico, por isso é importante o acompanhamento médico, porque o médico sabe como inserir a medicação e o médico sabe como retirar a medicação. O médico sabe as dosagens necessárias para que você não entre em abuso da medicação. E para que você tome a medicação só até o momento que for necessário e se for necessário. E existem diversas medicações que são antidepressivas. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu tomei um remédio e foi mesmo que água, não funcionou. Ou, eu tomei um remédio e não me senti bem. Pode acontecer, como em qualquer outra condição médica. Mas é importante lembrar que existem várias medicações e o médico ele tem essa capacidade de avaliar o quadro de cada paciente e entender qual é a medicação melhor para o seu caso. Então, minha irmã toma tal, eu vou tomar também. Não, não é assim. A sua irmã, ela tem uma biologia, ela tem um caso específico, ela tem uma psicologia, por mais que vocês sejam da mesma família, não significa dizer que porque ela toma, você também tem que tomar. Pode ser que aconteça, mas não é né, um padrão. Minha amiga toma esse, eu vou tomar também. Não, não é assim. Né? Então, tenha o acompanhamento médico, né? Se o seu terapeuta encaminhar você para um psiquiatra, importante que você vá, porque o terapeuta provavelmente ele está percebendo a importância de ter esse apoio que pode vir a ser também medicamentoso, mas pode ser que não, né? O terapeuta ele entra para trabalhar a sua abordagem comportamental, mas o médico, através da medicação, ele pode te ajudar na regulação dos neurotransmissores. Lembre, existe um fator biológico que é muito importante. Então, esse desequilíbrio dos neurotransmissores, na maioria das vezes, a gente só consegue com o auxílio da medicação. E um outro ponto importante é a mudança no estilo de vida. Então, a gente já tem vários estudos científicos que mostram a importância do exercício físico para ajudar na regulação também desses neurotransmissores, uma alimentação saudável, um sono adequado, rotina é muito importante. Então, não só ter alimentação saudável, mas ter uma alimentação, ter horários para se alimentar, ter o horário para dormir, horário para acordar, de preferência tomar um solzinho da manhã. Práticas de relaxamento, como Yoga Nidra, Mindfulness, Breathwork, ajudam nesse manejo da depressão. Então, por isso que a gente fala dessa equipe multidisciplinar, do terapeuta, do médico, do nutricionista, do educador físico, de um terapeuta, muitas das vezes, um professor de yoga, de breathwork, de mindfulness, para que a gente, nessa equipe, que lembra, é multifatorial, então são múltiplas áreas que a gente vai ter que abraçar em conjunto com essa equipe para que a gente possa fazer as mudanças necessárias no nosso estilo de vida. E aí, depressão tem cura? Não, depressão não tem cura, mas depressão tem remissão. A gente chama de remissão. Por quê? A gente pode remeter esses sintomas, ou seja, diminuir e viver uma vida saudável. E para isso a gente precisa manter esse estilo de vida,
A gente precisa ter essa dieta equilibrada, ter uma rotina, praticar atividades físicas, evitar o estresse, ter tempo na agenda para atividades que são prazerosas. Então, assim, mas eu não sinto mais prazer em fazer algumas coisas. Então, a gente vai ter que começar a introduzir algumas coisas prazerosas. Ou eu faço por fazer, mas eu nunca senti prazer nas coisas que eu faço. A gente vai ter que começar a testar algumas coisas para que existam na sua agenda atividades prazerosas. Nós somos adultos e, como adultos, a gente tem muitas coisas que a gente precisa fazer e tem que fazer. Né? A gente não faz só o que é bonitinho, é gostosinho o tempo todo, só o que a gente sente prazer. Não, mas também fazer coisas só porque precisa fazer e tem que fazer. E eliminar da vida momentos prazerosos, isso pode ser um problema a longo prazo. Evitar o consumo de álcool. Isso quer dizer que eu não posso mais tomar minha cervejinha, meu vinho, não posso mais sair com as minhas amigas. Não, não é isso. E também vai depender, obviamente, da medicação que você está tomando, da recomendação do seu médico, mas evitar. Porque lembra, a gente precisa evitar tudo que altera os nossos neurotransmissores, certo? Não usar drogas ilícitas, diminuir as doses de cafeína, para a gente evitar esses picos, né, de excitação ou de baixa, rotina de sono regular e, de forma alguma, interromper o tratamento sem a orientação médica. Precisa dessa orientação médica para começar e para encerrar o tratamento. E durante todo o tratamento também. Porque, às vezes, uma medicação que fazia efeito, pode ser que em um outro momento já não esteja mais fazendo efeito, pode ser que a dosagem possa ter que ser alterada, pode ser que exista uma combinação de medicações. Então, isso quem vai dizer é o seu médico. Então, não comece, não interrompa e não suma do consultório do seu médico durante o tratamento medicamentoso psiquiátrico. E outra coisa importantíssima é dizer que a gente está nessa juntos. Então, se você está aqui comigo agora, é porque, de alguma forma, a gente já criou um vínculo. Então, a gente está nessa juntos. E, além desse meu papel enquanto sua psicoterapeuta, é importante também que você converse com outras pessoas sobre esse assunto. Conversar com o seu marido, com o seu namorado, com as suas amigas. Talvez no seu trabalho você precise falar com alguém sobre isso. Estou dizendo para você sair espalhando para o mundo, colocar no Jornal Nacional? Não necessariamente, né? Mas escolher pessoas de confiança com quem você possa dividir esse momento que você está passando. Lembra, a rede de apoio ela é muito importante. Então, além da equipe multidisciplinar que está te acompanhando, psicoterapeuta, um médico, nutricionista, educador físico, você ter uma rede de apoio também com relação à sua família. Então, até para que as pessoas possam entender o momento que você está passando e por que você está agindo, às vezes, de determinada forma. Tá? Então, lembra, buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Escute histórias de superação de outras pessoas que já tiveram remissão dos sintomas ou que estão em processo. É importante para você perceber que não está sozinha.
Converse com seus amigos e familiares e esteja sempre atenta aos sinais da sua mente, do seu corpo. Sentiu diferença? Procura ajuda. Ok? Então, assim, eu espero que esse momento que a gente teve aqui juntos seja de extrema relevância para você, que possa ter clareado mais para você como que funciona esse estado depressivo, que através disso que você está aprendendo agora, a gente possa trabalhar junto com mais afinco, de você se inserir cada vez mais no estudo, nesse processo, assumir as rédeas do seu tratamento também, né? Lembrando que o terapeuta, ele não faz o milagre, o médico não faz o milagre, o educador físico não faz o milagre. É você que comanda essa equipe. Essa equipe está aqui para te ajudar, para te auxiliar, para te apoiar no que você está necessitando nesse momento. Certo? Então, busque apoio, busque ajuda e conte comigo. Estamos nessa juntos. Até o próximo episódio.